Então, visando, como eu falei, ter um melhor repertório para fazer a redação, inclusive, porque quando você fala em totalitarismo, outros temas circulam esse tema. Então, a gente pode falar de racismo, podemos falar de intolerância religiosa, podemos falar de genocídio, podemos falar de violência, dominação. Veja, quantos temas secundários nós podemos retirar de um tema central, que é o totalitarismo. Então, por isso que eu trago, de maneira mais profunda, as ideias de Hannah Arendt. A Hannah Arendt, ela é filósofa, embora ela própria não se aceite enquanto filósofa. De acordo com algumas entrevistas que ela deu, ela se considera mais uma cientista política, mas não estritamente filósofa. Mas, pela sua formação, ela ficou conhecida por ser uma filósofa política, digamos assim. E uma das obras mais famosas da Hannah Arendt é As Origens do Totalitarismo. E foi isso que me motivou a trazer a Hannah para o debate de hoje, porque como nós estamos trabalhando com esse período entre guerras, eu acho que é fundamental trazer as suas ideias, principalmente o seu conceito de totalitarismo, porque assim como outros historiadores, como Ernest Nolte, historiadores de fora do Brasil, em sua maioria, porque no Brasil não tem uma tradição historiográfica muito grande sobre esse assunto, não tem. Então, a Hannah Arendt, ela é um dos grandes nomes da filosofia e das ciências humanas quando a gente fala de totalitarismo. E por que eu trouxe esse assunto? Porque, como eu falei, eu gosto de seguir uma sequência lógica. Então, a gente viu crise de 29 na aula passada, falamos de New Deal, encerramos, e aí nós temos na sequência a ascensão, nas décadas de 20 e 30 do século 20, a ascensão de regimes totalitários, tá? Então, a primeira dica que eu dou é justamente entender esse processo do entre guerras. Porque terminou a Primeira Guerra Mundial, você tem uma reconfiguração dos países na geopolítica mundial, você tem a ascensão de uma nova potência, os Estados Unidos, depois você tem a crise de 29, que abala o capitalismo e mexe com as democracias no mundo, e isso dá brecha para quê? Para a ascensão de regimes de ordem totalitária. São regimes de extrema direita. Não caiam naquela conversa das pessoas de que o nazismo era de esquerda, que tinha tendência socialista. Cuidado, porque mesmo com a fundação do Partido Nazi, mesmo com a tendência socialista no começo, mas o regime totalitário nazista era de extrema direita, por causa das suas várias características. Então, nós precisamos, nesse contexto do entre guerras, entender o que foi a emergência desses regimes de extrema direita e como eles se caracterizavam. Isso é o mais importante para vocês. E, como eu já olhei as provas do Enem dos últimos anos, muitas questões cobram o conceito de totalitarismo. E, para mim, quem melhor define é Hannah Arendt. E a sua vida, a sua história, a sua biografia está muito ligada com a sua produção. Então, sempre que você for analisar um autor, perceba que ele escreve, melhor dizendo, ligado a um determinado contexto histórico. E assim foi o caso de Hannah Arendt. Como tem aí, ela nasceu na Alemanha em 1906 e faleceu nos Estados Unidos em 1975. Por quê? Ela fugiu do nazismo em 1933, ano em que Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha. Sua família era de origem judia. Aí você já associa ao antissemitismo que existia, que estava sendo alimentado na Europa naquele período, certo? Ela fugiu do nazismo e trocou de nacionalidade, ou seja, ela se tornou apátrida, sem nacionalidade nenhuma, e se tornou cidadã americana em 1951. Nesse momento, nesse ano em que ela se torna americana, entre aspas, é que vem a publicação de uma das suas obras mais importantes e que a projeta de uma vez no cenário internacional acadêmico, que é As Origens do Totalitarismo, certo? Até aqui alguma dúvida, meninas? Nenhuma. Tudo ok, Pronto. Bruna. Pronto.
Aqui eu coloquei ideias, conceitos que são centrais para a teoria de Hannah Arendt. Então, ela publicou várias obras, certo? E dessas obras, na minha opinião, esses conceitos são os mais importantes, são os conceitos centrais da sua obra. O primeiro, de pluralismo político, ou seja, defende a importância de existir igualdade política e liberdade, com tolerância e respeito às diferenças, visando a inclusão. A teoria do totalitarismo, que é o que nós vamos abordar aqui, começar a estudar esse conteúdo novo. Ao analisar a estrutura totalitária, perguntou-se como os regimes totalitários chegaram a tal ponto de aniquilar os direitos civis, como se não representassem nada. E o terceiro, talvez um dos mais conhecidos também, que é o de banalidade do mal. Para aquele que pratica o mal banal, a ação não se fundamenta em si mesma. A perseguição aos judeus poderia não ser praticada por questão de crença e de princípios enraizados, mas por outros motivos, fora da ação. Então, esses três são os conceitos mais importantes da obra dela e que foram difundidos pelo mundo afora. Ao longo do slide, eu vou explicar um pouco do que seria esse totalitarismo, que é o que para nós interessa agora, e a banalidade do mal. Para Hannah Arendt, então, para essa filósofa alemã, o que seria o totalitarismo? Primeira coisa, é original. Nunca antes na história, até aquele período, século XX, e até hoje também, nunca houve nada parecido na história com o totalitarismo. Ah, professora, mas nós temos os regimes tirânicos, nós temos as ditaduras, nós temos a tirania lá na antiguidade. Não tem nada a ver com totalitarismo. Hannah Arendt vai dizer que são coisas totalmente diferentes. Então, esse tipo de regime, ou melhor, de fenômeno político que passa a existir na Europa no século XX, é super original. Você nunca viu isso na história antes. E, para a autora aqui que nós estamos analisando, nasce da degradação do Estado-nação, ou seja, aquele Estado que até o século XX era predominante, do imperialismo. Só relembrando, imperialismo começa no final do século XIX, com a Segunda Revolução Industrial. Era o quê? Primordialmente, a busca por colônias, por matérias-primas, ou seja, uma segunda onda, por isso que a gente chama de neocolonialismo, e do antissemitismo. Cuidado ao achar que o ódio aos judeus, ele começou com Hitler. Não, não começou com o nazismo, muito menos com Adolf Hitler. Isso já existia. O problema é que os nazistas vão partir para a violência, vão partir para exterminar o outro. É aquilo que o antropólogo Claude Lévi-Strauss chama de estratégia antropoêmica, que é a estratégia de aniquilar a presença do outro quando você não quer ter contato com ele. Então, isso é fundamental, é a pedra de toque, podemos dizer assim, do conceito de totalitarismo de Hannah Arendt. Qual seria a caracterização de totalitarismo para Hannah Arendt? Seria isso aqui que eu coloquei no slide. A busca incansável por inimigos a serem destruídos, minorias a serem liquidadas pelo simples fato de existirem. É aquela questão do ódio que existe em relação às minorias. E aí a Hannah Arendt, ela dá uma atenção principal ao regime nazista e ao regime stalinista. Por quê? Ao longo da história, nós tivemos vários regimes totalitários. Ao longo da história do século XX, eu digo, né? Porque já que é um fenômeno original. Nós tivemos o franquismo, nós tivemos o salazarismo em Portugal, nós tivemos o fascismo na Itália, e as pessoas, às vezes, tendem a confundir, tendem a agregar tudo no mesmo barco, quando, na verdade, esses regimes, embora sejam totalitários, eles têm diferenças, semelhanças, mas também têm diferenças, e essas diferenças são importantes. Então, a Hannah Arendt, ela dá importância, a princípio, ao nazismo, lá na Alemanha, de Adolf Hitler, principalmente por causa do genocídio contra os judeus, que a gente conhece como Holocausto, e que é um tema muito ainda
em voga na história presente. Muito, muito discutido ainda, e que muitos historiadores já se debruçaram sobre. E o stalinismo, porque ela entendia que isso era um sistema diferente pelo fato da Rússia ser socialista naquela época, né? Então, lembre que o Joseph Stalin, ele chega ao poder depois da Guerra Civil, ao final da Revolução Russa, e lá ele permanece muitos anos. Então, o totalitarismo, ele se difere da tirania, por exemplo, por quê? Porque eles sempre estão buscando inimigos a serem perseguidos. No caso do nazismo, ficou mais famoso o genocídio contra os judeus. Agora, meninas, eu estou passando para características que são importantes. Então, em cada tópico, vocês vão ver características desse totalitarismo, a maneira que Hannah Arendt conceituou. Para Hannah Arendt, essa característica é básica para o totalitarismo que ela define. A ideia de dominação. Então, a ideia de domínio, até saiu com acento a ideia, porque eu peguei a citação do livro de 1989, e acabei não corrigindo para a ortografia nova. Então, essa ideia de domínio, ela é muito cara ao pensamento de Hannah Arendt, porque o totalitarismo, o próprio nome já diz, é o controle total da sociedade. É muito diferente de uma ditadura, por exemplo, certo? Então, controle total. Já pega essa dica e aí já leva para essa principal característica, que é dominação. Dominação permanente de todos os indivíduos em toda e qualquer esfera da vida. Então, sempre lembre disso. Isso é muito importante para um regime totalitário. Aí vem a diferença que eu já tinha falado para vocês entre tirania e totalitarismo. Na tirania, você tem a ausência de lei e o poder é arbitrário, ou seja, o tirano ele faz o que ele bem entende, quando ele entende, já que não existe leis para freá-lo. No totalitarismo, não. Existe lei, existe constituição, existem partidos políticos, certo? Então, o exercício do poder, ele não é arbitrário, mas aí, por causa da ideia de domínio, pressupõe-se esse controle total da sociedade. E, acima de tudo, não vou falar mais na frente, a figura de um líder. Observe que em todo regime totalitário, você tem a figura central desse líder. E aí eu coloco outra informação importante. Os regimes totalitários seguem a lógica de sistemas de dominação que fazem das diferenças étnicas e de classe motor para um processo de exclusão e domínio. A base do regime totalitário é puramente racista, certo? Porque você tenta dominar aquele outro que lhe é estranho. Quando os nazistas fizeram os guetos e lá jogaram judeus. Você tenta amenizar essa diferença segregando as pessoas. Ou seja, os judeus são uma raça impura, nós, alemães, arianos, somos superiores, então nós merecemos exterminá-los. Nós temos esse direito, já que os judeus eles estão numa condição inferior, eles são os responsáveis pelos males da Alemanha. Você não pode esquecer que todo esse discurso, tanto do Adolf Hitler como do Mussolini, ele emergiu num contexto de crise. Você tem a crise do liberalismo, a descrença nesse modelo econômico e a crise do liberalismo político também. A crise da crença na democracia também cai por terra. Então, o discurso desses líderes torna-se música para o ouvido das pessoas, as pessoas que estavam desesperadas com a crise, que precisavam sair da humilhação de um pós-guerra, por exemplo. Então, eles encontraram ouvidos e falaram o que queriam para essas pessoas. Por isso que eles conseguiram chegar aonde eles chegaram, certo? Outra característica importante do regime totalitário, e talvez uma outra característica básica, é o terror.
Aí a gente lembra na história que existiram outros momentos em que essa palavra foi citada, por exemplo, na Revolução Francesa. Nós tivemos a fase do terror lá do Robespierre, da guilhotina, e justamente essa palavra volta no século XX para tratar desses regimes totalitários. Só se governam as massas através do terror. E ninguém escapa do terror de um regime totalitário. Porque o terror é a essência do sistema. Então, os opositores do sistema vão sofrer, mas os aliados também. Então, se o pessoal não andar na linha, também vai sofrer com o terror. E qual era a base para que tudo isso funcionasse? Uma polícia secreta, um sistema de informação. Então, por exemplo, no nazismo você tem a Gestapo, que era uma polícia, quase polícia particular de Hitler, né? Mas você tinha a SS, ou seja, tem todo um sistema de segurança e informações que possibilita controlar a sociedade, ter um controle total dos seus aliados e dos seus opositores, certo? Aí, como eu coloquei novamente, ó, é isso que faz com que o totalitarismo se distinga, se diferencie da ditadura e da tirania. E aí, outras características menores desses regimes totalitários são o segredo e a invisibilidade. A única regra segura no Estado, isso aí é Hannah Arendt que está falando, nessa citação. A única regra segura num Estado totalitário é que quanto mais visível é uma agência governamental, menos poder detém. Foi aquilo que eu falei. Então, as coisas, elas são colocadas para funcionar em segredo, para vigiar as pessoas. E quanto menos se sabe da existência de uma organização, mais poderosa ela é. E o totalitarismo, como acentua Arendt, é utópico e possui como utopia nada menos que a criação de uma nova humanidade. Foi o que eu acabei de falar. O Adolf Hitler queria criar uma raça ariana pura, livre de miscigenações. É tanto que ele escolhia as pessoas com as quais os seus agentes da Gestapo, por exemplo, iam casar. As mulheres. Testes foram feitos em crianças. Lembre do Mengele, que era o anjo da morte, que era um dos homens que integravam esse sistema do nazismo. E, inclusive, ele morreu aqui no Brasil, fugiu, né? Na época da Segunda Guerra. Então, o que é utopia? É esse sonho que não se concretiza, que não vira realidade. Então, o sonho do nazismo de Hitler era criar justamente essa raça ariana pura, criação de uma nova humanidade. Por isso que excluía as minorias, negros, ciganos, homossexuais, judeus, etc. Aí, um outro livro, também muito famoso, da Hannah Arendt, talvez em importância, tão importante quanto As Origens do Totalitarismo, é o Eichmann em Jerusalém. Foi nesse livro que ela mostrou o seu conceito de banalidade do mal. Esse cara aí da capa do livro, que vocês estão vendo embaixo de uma tendazinha branca, era o Adolf Eichmann, que foi julgado pelos seus crimes contra a humanidade. Que crime esse cara cometeu? Ele era nazista e era o responsável por gerir a execução dos judeus nos campos de concentração. É engraçado que os nazistas, eles tinham todo um esquema praticamente fordista, de uma fábrica, uma linha de produção. Esse liga a câmara de gás, esse recolhe os corpos, esse queima, cada um tinha a sua função bem determinada. E em 1961, o Eichmann, ele foi julgado pelos seus crimes contra a humanidade. Mas o que esse conceito quer dizer? Que um cara como esse, ele não tem noção do crime que ele estava cometendo. Ou melhor, racionalmente falando, como é que ele conseguia dormir, botar a cabeça no travesseiro, agir normalmente, se ele estava matando pessoas? Então, ela utiliza o Eichmann e coloca ele como símbolo desse totalitarismo e do mal. Aí, eu trouxe a outra característica, acho que foi até a última que eu coloquei,
sobre o líder. Os líderes, eles tinham tarefa primordial dentro de um regime totalitário. É aquela pessoa que encarna o Estado, como se fosse lá na época moderna, o rei Luís XIV, que dizia que o Estado sou eu. Era tipicamente isso. Então, é uma outra característica importante, esse princípio de liderança. O líder, ele é importante para levar todo esse projeto adiante. É como o Hobsbawm falou, sem a crise de 29, Hitler não haveria tido condições de ascender. Não teria existido Hitler. Hitler enquanto pessoa, não. Hitler enquanto um líder de massas. Então, como eu coloquei ali, ó, cabe ao líder a tarefa de suprema importância de definir quem é o inimigo a ser liquidado. E Hitler definiu, judeus. O engraçado é que muita gente acha que Hitler deve ter alguma origem judaica, porque de onde é que vem esse ódio do Hitler aos judeus? A sua origem ainda é muito controversa, ainda é muito questionada. Até o próprio sobrenome da família Hitler, ou Hitler, como algumas pessoas falam. Então, ainda não ficou provada essa existência de laços de origem judia, mas o que é certo é que Hitler começou a desenvolver esse antissemitismo muito jovem, na época em que era pobre, que vendia quadros para sobreviver e que entrou na política na Alemanha. E eu vou explicar isso mais na frente na aula sobre a biografia dele, sobre o nazismo na Alemanha, que eu acho muito interessante. Então, observe que sempre existe esse culto ao partido do líder e ao líder. São características que eu já falei importantes: dominação, terror, líder. São as três centrais. E a mentira, que também é fundamental para o totalitarismo. Os líderes mentem como quaisquer outros líderes políticos. Que coisa atual, né, gente? Justamente esses líderes mentem, sejam os políticos atuais ou sejam esses do regime totalitário, eles mentem para ludibriar as massas. O que é isso? Enganar as pessoas, para que elas acreditem no seu projeto. Que Hitler diga, não, o judeu é inimigo, e você, alemão, vai lá e dizer, não, o judeu é inimigo. Quando, na verdade, não é, como a gente sabe, né? Fez análise histórica e tudo, e a gente sabe que não é. Então, a mentira também é muito básica para esses regimes totalitários. Agora, a gente sabe que as mentiras têm consequências muito grandes, né? Uma mentira como essa provocou o genocídio de milhões de pessoas. Isso é muito complicado, né?